Maravilha, minha gente. Agora na cidade são 9 horas 9 minutinhos. Estamos começando agora o quadro Te Desejo Vida com Marúcia de Deus, que vem aqui toda segunda-feira trazer um pouco de luz para a nossa semana, para a gente começar bem a segunda-feira com o pé direito à frente, como o povo costuma dizer, né? Começar a semana com o pé direito. Bom dia, Maru. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Mais uma vez. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Cidade FM. Mais uma segunda-feira abençoada. E que estamos juntos, graças a Deus, e partindo para esse propósito, né, de compartilhar um pouco do que eu sei, porque afinal de contas todos podemos contribuir para a expansão da consciência humana de uma forma que a gente consiga esse propósito com amor, com alegria, com presença, com ação, mas com pausa. Também. Então hoje vamos falar sobre a pausa. O Ricardo, eu acho que é legal o Ricardo porque ele já pega as coisas no ar, realmente. Ricardo, você acredito que sabe bem a importância de pausar hoje, não é verdade? Sim, com certeza. Porque a vida, quando a gente negligencia esse estado de pausa, né, ela faz com que a gente pause de um jeito ou de outro. Eu já tenho 45, daqui a pouquinho vou fazer 46 anos. E nós, mulheres, a gente tem uma pausa que a natureza nos impõe para que a gente possa realmente começar a adentrar em questões mais profundas de nós mesmos e de começar a cuidar de nós. Porque a mulher, ontem foi o Dia das Mães, né, Ricardo? Ontem foi o Dia das Mães. E aqui eu quero desejar Feliz Dia das Mães, que é todo dia para todas as mulheres. E continuando, então, a mulher, ela se dedica a um servir para a vida desde muito cedo. Né? Engravidar, ver seu corpo mudando, servir ao divino, trazendo filhos para o mundo, ou, quando não possível gerar filhos no corpo, ela acaba nutrindo através do seu cuidar, da sua profissão. Muitas mulheres que não têm filhos, inclusive, tem uma estatística, Ricardo, são professoras, são enfermeiras, você sabia? Acaba cuidando de filhos dos outros, acaba cuidando de alguma forma, né? Então, e sim, não há como a gente viver num mundo em que um alimento não seja preparado. E se nós formos nos restaurantes, a gente vai reparar que as mãos que preparam o alimento são mãos femininas. Então, partindo desse pressuposto, chega um momento, né, na nossa vida, geralmente dos 35, 40, 50, tem mulheres que chegam mais cedo, mulheres que chegam depois. Então a gente tem essa pausa que a própria natureza diz, chega, vamos deixar essa mulher agora poder voltar-se mais para si. E esse é um processo que a gente pode viver de uma forma mais saudável. Porém, o pessoal do Instagram, um beijo para vocês que sempre me prestigiam, e é um prazer estar falando sobre esse assunto. Hoje, Ricardo, eu me posiciono como uma pessoa que vem buscar e compartilhar muito sobre o amor próprio. E eu descobri que a pausa, ela existe desde o nascimento. Que interessante. Porque, se a gente for observar, quando o bebê nasce, já tem uma pausa. Quando começa a respiração, tem uma pausa. Então, o bebê nasceu, ele fica mais sonolento, para que a mãe possa descansar. Então, todos nós nascemos com uma pausa. Uma pausa de que o bebê ele não tem mobilidade para fazer suas coisas, ele está aprendendo. E todos nós temos paciência com o bebê, porque a gente sabe que ele está na pausa dele, ele acabou de chegar. E a gente se cobra muito na sociedade de hoje que a gente tem que chegar perfeito. E um bebê chega sem saber de nada desse mundo, né? Ele chega na profunda ignorância do que está acontecendo aqui. E ele chega, porque as mães, né, as mulheres que estão a serviço disso, trazem esses filhos para o mundo. E a respiração, que é o link que eu vou fazer, para que a gente entenda que tudo tem pausa no universo. Sim. Se nós percebermos o nascer do dia, ele vem avermelhadozinho, e o sol começa a nascer. Ainda não é dia, mas também já não é noite, então tem essa pausa entre o dia, a noite e o dia. E no final do dia tem uma pausa também, que é aquele momento do pôr do sol, onde vai ficando uma espécie de um parto, de um sanguezinho no horizonte, para a noite nascer. Então a noite ela não simplesmente rompe, ela tem esse processo dessa pausa que anuncia que ela vai chegar. E da mesma forma o dia. E eu vou fazer um exercício com vocês hoje, semelhante ao que nós fizemos na segunda-feira passada, de respirar e perceber que na respiração, que é o processo de inspirar e expirar,
Entre esses dois movimentos da respiração existe uma pausa pequena. E sem essa pausa eu não tenho a força para poder puxar uma nova inspiração. Tanto é que muitos exercícios meditativos, e a meditação é uma pausa, né? Então assim, eu comecei a perceber que essa pausa ela é sagrada, ela é divina. E que se nós soubermos, Ricardo, estar no momento presente, com uma pausa consciente, a gente se torna um ser humano expansivo, que soma para o universo. A gente acende a nossa luz. Envolto às sombras, né? Eu gosto de olhar as estrelas. E às vezes eu me imagino que eu sou uma delas. E que a escuridão, está tudo certo com a escuridão, desde que eu comece o meu processo de acender a minha luz interna. E de iluminar nem que seja um pouquinho essa noite escura que a gente vive. Porém, as estrelas não brilhariam sem essa escuridão, porque talvez seja a pausa. Entre uma estrela e outra tem uma pausa, sabe? Sim, sim. Então eu queria, trago essa minha fala de uma Marúcia que busca a si mesma, percebe essa aceleração que a gente é... Que eu percebo dessa forma, que as pessoas querem que a gente seja bonito o tempo todo, as pessoas e nós mesmos, a gente compra essa ideologia de estar bem o tempo todo. E perceba que pausa não é sobre aceitar estar mal, é um processo. Eu posso pausar, inclusive, no meu processo de alegria. Perceba se uma pessoa que fica o tempo todo sorrindo, tem alguma coisa errada com ela. É verdade. Não é verdade? Então, para poder um sorriso brilhar, há que haver um estado de mais calma, de percepção. Então, eu fiquei observando, porque durante muito tempo eu tinha uma rotina de um dia fazer um monte de coisa. E aí a vida vem e pausa você no outro dia, você não consegue levantar, baixa a sua imunidade, você se sente sobrecarregada, você se sente uma guerreira, você se sente numa luta. E é um sentimento interno, e principalmente as mulheres. Acredito que os homens também são muito cobrados. Os homens, eles ainda têm a história do vira homem, rapaz. Homem não chora, vambora, sabe? Ainda tem essa fala muito... que bate e não precisa de bater, sabe? Sim. A gente precisa de nos colocar num lugar onde mesmo numa guerra, mesmo numa enchente avassaladora como essa que está acontecendo no Rio Grande do Sul, os seres humanos estão dormindo. De alguma forma, com o colchão doado, mas sem essa pausa. No outro dia não é possível você recuperar as forças. Ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta recuperar as forças para que no outro dia você esteja revigorado, né? O seu sistema, eu estou falando só de corpo, né, gente? E para você continuar a vida. A vida, ela não... Vou falar de caminhoneiro. Nossa cidade aqui, gente, Riacho de Santana, queria parabenizar todos os caminhoneiros, porque se a gente tem os produtos, né, que chegam para a gente, são os caminhoneiros que trazem e que levam, né, e são muito importantes para a sociedade do jeito que a gente vive hoje. Os caminhoneiros sabem exatamente do que eu estou falando, porque muitos deles, na pressão do frete, na pressão do monte de coisa, eles não dormem, eles levam direto. E chega um momento que às vezes eles maltratam o próprio organismo dele com substâncias que a gente sabe que existe, que muitos precisam tomar, porque senão não dão conta dessa carga que é desumana, às vezes até, e aí eles apagam. E esse apagão, ele é prejudicial para todos nós. Sim, com entende? certeza. Então, assim, eu sei que a gente vive uma vida no mundo, esse mundo aqui, ele é o que é, eu não estou romantizando, eu sei que é um mundo que nos cobra, uma mulher que é mãe, que é profissional, né, que precisa cuidar de si, porque se você estiver toda feia, as pessoas não gostam, e é bom que você esteja se sentindo bem com você mesma. Então, assim, é uma cobrança que a gente precisa encontrar essas pausas. E se você estiver no momento presente, você vai começar a celebrar essas pausas. 2 minutos de meditação é uma pausa para você observar, pausa natural que existe na tua respiração. Se você assistir ao nascer do sol, como eu tive a oportunidade de assistir hoje, você celebra uma nova vida. Como uma mulher quando vai parir e que fica aquele sangue, aí você diz, caramba, o sol está nascendo, está sendo parido por uma divindade, por um Deus tão vivo,
que nos mostra isso nos pequenos detalhes, sabe? Sim. Os pássaros não cantam o tempo todo, eles cantam pela manhã, cantam à tarde, na hora que vão, né, saíram da pausa do descanso e eles celebram a vida. Então, pausar é importante, ter o descanso, ter o renovo, o descanso que nos proporciona o renovo. Então, eu venho com a minha fala e buscando inspiração divina, lembrar a cada um de nós, inclusive a mim mesma, que tem essa voz interna, que são vozes, na verdade, que te cobram. Vambora! Tem isso. É como se fosse um quartel-general daqueles assim, bem de filme mesmo. Sim. E cobrança, vambora, paga 10, vambora, rápido. E essa história do rápido, ela não é natural. Você planta uma semente hoje, por mais fertilizante que você coloque, a melhor areia, você vai ter que esperar a pausa da vida para nascer. Sim. Quando as estações do ano, né, elas nos mostram as pausas. No outono, em lugares onde tem as 4 estações bem definidas, tem as pausas. E a gente precisa lembrar disso, Ricardo. Porque acelerados como estamos, num mundo que nos cobra essa aceleração, é na verdade uma forma de drenar a potência de vida, de longevidade, porque alguém que não descansa vai ter problemas seríssimos, justamente no momento em que o mercado de trabalho não te quer mais. Chega a exaustão, né? Chega a exaustão. Eu vejo mulheres exaustas, eu vejo homens frustrados de tanto correr e sentir que não agrada. Por quê? Porque não olha para si, não olha para a natureza, não olha para os ciclos da vida. Perceber os ciclos da vida, na minha opinião, foi o que me ajudou a receber as minhas pausas, assim, e com gratidão, dizer, ok, tá tudo certo no universo, pausar é divino, é sagrado, sabe? Hoje, na sociedade que a gente vive, as mulheres, elas têm um período do mês que elas pausam, em que elas sangram, né? Que é o período da menstruação. E a gente está vendo uma aceleração tão grande que nem a isso nós mulheres nos permitimos. Mas às vezes vem uma cólica muito forte e sintomas que as mulheres têm, e elas vão ter que pausar ou então suportar o insuportável por um ideal, que é o trabalho, e está tudo certo. Mas de alguma forma, se você não consegue pausar durante o seu período, nós mulheres, que você vai pausar depois. Doente, se cuidando, porque não tem jeito. Você que passou por um processo difícil, eu que tenho passado, eu vi que nós não somos de ferro, nós somos seres humanos, caindo, levantando, e até para cair e levantar tem uma pausa. Tem que ter. Tem que ter a pausa. Mas eu vivi essa experiência da pausa porque nessa situação em que eu me encontro hoje com algumas limitações, antes, por exemplo, Dia das Mães, eu pegava muitas serenatas mesmo, Dia das Mães. Mas esse ano eu coloquei um limite, eu disse, não, meu limite é esse. E teve muita gente que me procurou depois, em cima da hora, eu disse, não dá mais tempo, e não peguei. Antes eu pegava, eu me estafava, né? Ontem eu consegui até, no horário de 1 e 2 horas, consegui cochilar um pouco, para poder, né, recuperar as energias para continuar no dia a dia. Então, esse momento de se respeitar, né, de achar essa pausa, isso é muito importante. Em todas as áreas da vida, né, em todos os sentidos, principalmente na questão do trabalho, que é o que a gente está focando mais, mas também em todas as outras áreas da vida a gente precisa de uma pausa, e não tem como a gente ser forte o tempo todo, né? A gente ser forte o tempo todo cansa também. Cansa por demais, a gente tem que recuperar as energias para poder seguir adiante. Exatamente. Ricardo, eu fico tão feliz, porque eu conheço o Ricardo já faz um tempo. E aqui ao vivo, ouvi-lo falar com tamanha propriedade sobre essa pausa, e a gente sabe que o ser humano homem que quer ser provedor e protetor, ele pensa que ele precisa trabalhar e ganhar muito dinheiro para ele poder ajudar a família, né? Ajudar os filhos e prover esses filhos, prover os seus, e ele se cobra muito, como a história dos caminhoneiros que eu falei. E eu lembro de você na época de anos anteriores, nessa loucura, né, Ricardo, de pegar um monte de trabalho e aí acaba negligenciando o relacionamento, negligencia a vida familiar,
negligencia o autocuidado. Então, se hoje eu paro um tempo à noite para cuidar da minha pele, é porque eu me permiti pausas. Do contrário, você está o tempo todo fazendo. E ao final de fazer, você se puniu com essa sobrecarga de atividade, de ação, e não tem descanso. E no outro dia parece que tem um general, né, dentro de você te cobrando de novo. Chega uma hora que você tem que olhar e dizer, cara, ninguém está cobrando os pássaros, ninguém está cobrando as nuvens, ninguém está cobrando os animais, e eles fazem o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito, eles não têm. Então nós humanos, a gente precisa aprender com a natureza, aprender com os ciclos da vida e parar de se cobrar. Nós não temos nenhum lugar para chegar, Ricardo. Essa é que é a verdade. Se você tiver com paz de espírito, você está feliz, você está contente, você está satisfeito onde quer que você esteja. E você faz o que precisa ser feito. Tal qual a formiga. Se você pegar um microscópio e focar bem na formiga carregando a folha, você, sinceramente, a gente conhece de expressão humana. Você não vai ver expressão de raiva, nem de dor, nem de revolta, porque essa rainha faz a gente carregar essas folhas. Você vai ver ela fazendo o que precisa ser feito. E outra coisa, vou linkar aqui para vocês verem se faz sentido, Ricardo. Se não fizer, você me dá um contraponto. Quando eu não tenho pausa, a disciplina vai para o lixo. Verdade. Por quê? É justamente o respeito às pausas e aos ciclos onde a disciplina de um novo hábito se estabelece. Então percebam que não é uma benesse, não é porque agora eu quero cuidar de mim. Não. É essencial. Pausar, descansar, se revigorar, se restaurar é essencial. Não é uma brincadeira de agora eu posso. Sabe esse discurso? Quando eu me aposentar, aí eu viajo. Quando eu me aposentar, eu vou cuidar de mim. Eu sinto muito que se você está me ouvindo, está me vendo, nós que estamos aqui, a gente precisa refletir. Quer dizer, então, que para eu pausar, eu vou ter que esperar ficar velho? Sem força? Será que eu vou aguentar? Porque fica sem respirar, Ricardo. 5 minutos. Ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta. Certo? E na própria respiração, que às vezes é 2, 3 segundos, um ciclo respiratório, tem 2 pausas. E nós humanos agora almoçamos em 15 minutos. E a gente ainda tem orgulho de dizer, não gente, é porque eu tô estressada hoje. Eu percebi que essa expressão, estou estressada, é uma tentativa de fazer com que o outro reconheça o esforço sobre-humano que você está fazendo com você mesmo. Enquanto que o correto seria, se for teu amigo, dizer assim, cara, se você está estressado, você não está dando suas pausas. Entendeu? Porque ao invés de eu estou estressado, eu estou continuando o meu caminho. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. O ser humano tem que aceitar isso. É um passo de cada vez. E é um passo que os primeiros passos, o dia não nasce no ápice. Quando ele começa, nem calor o suficiente o dia tem ainda. Quando ele está raiando, não tem. Aí você ainda sente o resto da noite te refrescando. Então, quando nós começamos algo, geralmente a gente busca uma perfeição daquela cobrança sem pausa. Porém, quando eu entendo que é essencial pausar, descansar, eu começo as coisas sem esse chicote, sem essa autocobrança. E desligo na mente as vozes que dizem, vambora, tu vai errar, tu isso, que fica te criticando. Eu descobri inúmeros, nesse processo, Ricardo, de autoconhecimento, acho que você já consegue perceber também, as pessoas maravilhosas que estão nos apoiando aqui, filmando, também já conseguiram perceber que existem vozes dentro de nós que são muito julgadoras, que são muito castradoras, que são muito inconvenientes. E digo mais, se essas vozes falassem o que falam para nós, para as pessoas que nós amamos, a gente ia pro Full Fighter, entendeu? E a gente ia pro ringue. Porque, de verdade, se eu ouvisse alguém falando para minha filha, às vezes as vozes que eu ouço falando para mim, dentro da minha cabeça,
Ah, você é ridícula. Ah, quem você pensa que é? Cara, tu vai falar sobre o quê? Nem estudou direito sobre isso. Ela fica te acusando, te colocando no lugar, elas, né? Porque não é só uma voz, não. Ela fica te acusando de um monte de coisa e tu olha assim, se você não identificar que essas vozes não são você, que são uma programação, como se fosse um vírus que foi instalado no teu sistema, você paralisa. Você desiste da academia, você desiste dos seus sonhos, você começa a tentar agradar para ver se alguém de fora fala algo bonito de você, porque se você ficar ouvindo só o que está rodando no teu sistema, você entra em depressão. Você entende por que tem tanta gente deprimida, tanta gente ansiosa? Por quê? Porque se identifica, acha que é aquelas vozes que falam dentro da mente. Sim. Por isso, Ricardo, que cuidar da própria vida dá muito trabalho. Foi o que a gente falou no outro dia. Trabalho que precisa de pausa, porque você não vai, vou falar uma coisa para vocês, você não vai conseguir parar essas vozes num dia só. É um trabalho que vai exigir pausa. Então, reconhecer primeiro que essas vozes não são você é o primeiro passo. E depois ir desinstalando. Você vai precisar reiniciar o seu sistema várias vezes. E essa reiniciação, Ricardo, ela se dá através, adivinha? Meditação é uma pausa. Respiração consciente é uma pausa. Terapia é uma pausa. Descanso é uma pausa. Autocuidado é uma pausa. O silêncio é uma pausa. A contemplação da vida, da natureza é uma pausa. Estar diante do belo, da arte, da música, da boa música é uma pausa. Existem várias formas de você pausar. Maravilha, gente. Hoje o nosso programa Te Desejo Vida, com Marúcia de Deus, falando sobre a pausa. Você está nos ouvindo aí, tem procurado fazer isso na sua vida, no seu dia a dia? Você tem procurado se dar o direito de pausar quando é necessário? Você está aí todos os dias, em todos os sentidos, não só na área de trabalho não, mas em todas as áreas da vida, né? Ultrapassando os seus limites, né? E quando a gente ultrapassa os limites, vem as consequências, né? Quando o Marúcio falou aqui, a questão do tô estressado, tô estressada, já é uma prova de que já é o VU aí, que está mostrando que está passando o limite, né? Que já subiu a temperatura e que está realmente precisando de dar aquela respirada, pausar e recomeçar. Eu estava um outro dia, Maru, na serraria de um amigo meu, e eu estava tentando tirar um disco de serra de uma máquina, e ele tentou e deu pancada com a marreta, porque é muito grande, né? Precisava tirar e não conseguia. O Alex, né? Meu amigo Alex, lá da Baixada. E aí ele é muito tranquilo assim, mas ele batia e nada, né? Naquele chegou um café. A mulher dele tinha feito um café pra gente, né? Aí paramos para tomar o café. Ele tinha tentado, desistiu, parou, tomou um café, a gente começou, fez uma resenha. Quando ele voltou, em uma pancada sozinha que ele deu, ele conseguiu tirar o disco, né? E aquilo me foi uma lição de vida para mim, né? A lição de vida da pausa, né? Às vezes a gente precisa parar, refletir um pouco, né? Pensar um pouco, analisar as coisas, porque quando a gente faz isso, a gente toma também as melhores decisões. No quente, a gente nem sempre toma os melhores caminhos, né? No quente, a gente muitas vezes enfia literalmente os pés pelas mãos, como as pessoas costumam dizer, né? Então, até no tomar uma decisão, exige uma pausa, né? Existe esse momento para a gente ter pausa e poder refletir qual o caminho certo a gente tem que tomar nessas interseções que a vida coloca em nosso caminho, não é verdade? Sim. Processo de estudar é a mesma coisa. Há quem queira estudar 8 horas por dia. Ok, nós podemos estudar 8 horas por dia, desde que haja pausa. Sempre você tem que levantar, se esticar, o corpo precisa disso. E no momento que você faz isso, você começa a implementar o autorrespeito, sabe? A autoconsciência. Eu gosto de ir para academia, porque a pausa me fez entender que os meus músculos estavam enfraquecidos, porque eu sobrecarregava o mental e negligenciava o corpo. Lembra? Sim. Que a gente tem 4 níveis para a gente cuidar.
para que eu possa realmente cuidar da minha vida. E aí eu disse, opa, preciso de equilíbrio, preciso pausar tanto mental e focar no meu corpo, na minha saúde física. Até porque aos 45 eu acredito, do primeiro tempo, viu, gente? Aos 45 do primeiro tempo, no futebol não tem a pausa? Tem a pausa. Olha que sensacional. Então, na academia, eu venho refletindo sobre esse tema de pausa já faz um tempo. A menopausa, enfim. Eu falei, cara, que é esse negócio de pausa? Eu era muito ativa e fazia um monte de coisa. E aí, na academia, estou eu lá. Aí eu pensei, cara, entre uma série e outra, precisa ter pausa. Sim, precisa. E precisa sincronizar a respiração. E precisa ter atenção no corpo. Eu fiquei, digo, gente, onde que eu tava? Que eu só saía correndo, jogando, querendo fazer os gols, né? E agora eu disse, cara, é na pausa que eu tenho mais força. É que eu pego o impulso. Então, assim, eu tenho observado a pausa em inúmeros momentos. E tem ficado divino, porque eu estou no momento presente. Isso eu não consegui do dia para a noite. Muito pelo contrário. Vou te explicar uma forma de autossabotagem. Aí eu estou falando aqui sobre pausa, né? Aí a pessoa ela precisa percorrer um caminho. Ela diz, então se é para fazer pausa, né? A mente, que é o nosso sabotador primeiro, ela faz o seguinte, ela diz, não, então agora a Maurícia falou, o Ricardo falou, então eu vou descansar agora, não vou fazer mais nada. Não é bem por aí não é para ficar preguiçoso não. Existe uma linha tênue entre a sabedoria e a ignorância. Existe uma linha tênue. Se você tem um ego que é muito cheio de artimanha, ele vai te levar para o lado oposto do que está sendo dito aqui. Que é uma ressalva que eu faço. A pausa, ela é necessária, essencial, ela ocorre, você querendo ou não. Porém, se você quer ter um corpo tonificado, uma saúde restaurada, se você quiser, né, se desenvolver intelectualmente, ter um mar tranquilo de emoções, poder sentir o que você está sentindo e saber que isso é passageiro, e você quer ter um corpo, e você quer se conectar com o espiritual, você vai perceber que tem disciplina. Olha, 4 sílabas. Disciplina. Você precisa do todo dia um pouco. Todo dia um pouco de sol. Vai ter dia que vai estar nublado? Vai. Vai ter dia que vai estar chovendo? Vai. Vai ter dia que vai estar um sol escaldante? Vai. Mas todo dia tem dia. Você vê que até na guerra tem pausa, né? Tem. Até na guerra tem a pausa, né? Inclusive tem uma conduta de honra entre os lados, né? Que se for algo muito sobrenatural que ocorre, eles dizem, não, quer saber? Vamos pausar um pouco nós dois aqui, depois a gente continua essa briga, essa guerra, sabia? Um cessar-fogo. Um cessar-fogo. Entendeu? Então, assim, é muito interessante nós percebermos isso e pegar isso como sabedoria divina. Como eu posso estar consciente nas pausas que a vida me oferta? A pausa é uma bênção. É um influxo e um refluxo da vida. Faz parte. E aí, quando eu integro isso, eu me torno um ser humano mais inteiro, mais unificado com a vida e os seus ciclos. Isso é maravilhoso. Verdade. Não é? É verdade. Então que hoje, gente, a gente possa refletir um pouco sobre a pausa naquilo que você faz na sua vida. Em tudo que você faz, né? Precisa ter essa pausa. Eu volto a enfatizar em relação à tomada de decisões na vida da gente, que é muito importante a gente parar, refletir. Não que você vai ficar estagnado a vida toda esperando tomar a decisão, mas é importante você tomar essa tomar a decisão depois da pausa, né? Como a gente viu aqui, até na guerra existe a pausa, então é importante a gente saber conduzir a nossa vida dessa maneira, né? Com sabedoria, para não estragar muito, né? o nosso futuro, vamos dizer assim, de uma certa forma, né? Quando a gente negligencia o presente, a gente acaba estragando o futuro, então é bom a gente pensar sobre isso. Quem gosta aqui de música? Acho que todo mundo, né, Maru? Todo mundo. O som, ele só existe por causa da pausa. Para eu poder entender as notas musicais, elas precisam estar intercaladas de silêncio. Sim. Que é a pausa. Por exemplo, eu falo, aí eu tenho uma pausa.
palavra a palavra, ponto final. Então, para que eu possa compreender a fala do outro, se não houver pausa entre o que está sendo dito, cada palavra, cada sílaba, fica ininteligível. Você não consegue compreender. Sabe aquelas pessoas... Inclusive, hoje a gente tem um recurso, gente, eu uso também, viu? De acelerar. Aquilo vai nos deixar igual ou semelhante. Sabe quando os nossos frangos que a gente come, eles ficam sempre sobre uma luz intensa. E como eles acreditam que é dia, e na forma de ser dos frangos, eles acreditam que se é dia para estar comendo, então eles comem, não param de comer nunca, então são para poder crescer, para poder ficar no ponto do abate. E nós, com essa história de acelerar, por exemplo, você está vendo um vídeo e assistindo uma aula no YouTube, aí você acelera para o máximo. Por quê? E aí você vai receber esse monte de conteúdo acelerado na ilusão de que está aprendendo, você só está danificando o seu sistema. Danificando o sistema. Porque é uma facilidade. Lembra a história do Arribite, né? Que é o caminhoneiro? Sim. Não é uma facilidade? Poxa, eu tô aqui ligadão, então eu vou poder fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas vai chegar uma hora que você vai usar a expressão assim, bugar. Você vai bugar. É tão incompreensível que até a gente usa a expressão bugar, fica bugado. Você tenta se lembrar, não lembra. Por quê? Porque o teu sistema está dizendo, chega, está superaquecido. Está superaquecido. O celular faz isso. O celular faz isso. Todo superaquecimento desliga as telas. Olha, quando isso acontece, eu penso assim, eita, meu Deus, onde é que eu estou aquecida também? Tentando ver várias coisas ao mesmo tempo, indo dormir com uma luz intensa, olhando o celular. Então hoje, eu disse, não vou dormir com o celular, não, vou meditar. Aí eu paro, medito. Eu me permito essa pausa. Ricardo, sabe aquele amor que você esperou da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos? Quando você pausa conscientemente, em prol de você mesmo, você vai sentir esse amor. É você recebendo de você algo que você nunca acessou, porque não se permitia pausa. Afinal, estava tão ocupado buscando reconhecimento e amor do outro, que não conseguia acessar, através desse autorrespeito, o amor que já tem em nós. Sim. Entendeu? E foi isso que eu percebi. Que horas são aí? Agora é 9h41. 9h41. Estamos quase no final do nosso bate-papo de hoje. A gente fala, e quando fala, a parte que acessa é a parte mental. Mas eu gostaria de, por 2 minutos, que nós focássemos no exercício de respiração, para que você perceba aí, sinta no seu corpo, perceba no seu coração, nas batidas dele, na expansão do seu pulmão e na contração desse pulmão, as pausas. Vamos fazer, Ricardo? Vamos fazer. Então pronto. Então eu quero que você aí que está em casa, que é possível, né, pausar esse instante, feche os seus olhos. E a gente vai fazer de forma a ouvir o som da respiração. Então, você não vai respirar do jeito que você respira normalmente. Eu te convido, com os olhos fechados, que você esteja atento e inspire. Junto comigo, vamos? Percebe a pausa? Agora você vai expirar, também fazer barulho. Pausa. Pausa. Vamos. Só mais 2.
Você pode abrir seus olhos e vou fazer uma pergunta valendo um abraço e uma foto no final do programa. Ricardo, esse som lembra o quê? Lembra um controle, né? Interno também. O som. Respirar. As pessoas se acalmam. Eu dei cola, viu, gente? Deu cola aí. Não vai ter falta no final do programa. Quando estamos diante do mar, é o planeta Terra respirando. Bacana. Ele recolhe e solta. Verdade. Se você conseguir respirar consciente, atento às pausas e se teletransportar para o mar, você vai sentir até os lábios salgados, você vai ouvir o barulho e você vai perceber que pode descansar em paz. E o mar, que às vezes é agitado, calmo, bravio, ele respira o tempo todo, nunca para. Verdade. Não é sensacional? É o som da respiração mesmo. Não é? Verdade. Verdade. Sensacional, não é? Sensacional. Bem pensado. Não é? Não é? E na cachoeira, nas árvores, assim, tem técnicas de respiração para meditação que a gente faz. Para a gente chegar no momento de exaustão e descansar. Percebe? Sim. Então, são muitas as formas de acalmar e perceber a mente de uma forma consciente e trazer essa mente para o jogo. Porque a mente é um jogador tipo Cristiano Ronaldo. Mas ele está jogando, ela está jogando num time contrário a nós. Então, percebendo o quanto que a mente é potente e que através dela nós iniciamos a instalação dos programas, a gente precisa incentivar a nossa mente a instalar programas que nos conduzam a uma vida plena, uma mente expansiva, consciente e melhoremos assim o nosso mundo. Não é verdade? Verdade. Quem está assistindo no Instagram e consiga dizer em uma palavra, depois desse exercício simples de se conectar com a respiração e com a pausa, as duas pausas que há no ciclo, sentiu o quê? Você sentiu o quê, Ricardo, para incentivar o pessoal? Senti um controle interno melhor, né? Uma paz melhor, né? Paz. Meditação, respiração consciente, ela te coloca num estado instantâneo de paz. Não foi nem um minuto. Imediatamente você vai para a paz. Então, você pode dizer a verdade aí, Ricardo? Tem ou não tem paz em você? Tem. Então, que todos nós possamos ficar com essa verdade. A paz já está, sempre esteve, sempre estará em mim. Basta saber fazer as coisas certas. Exatamente. Com essa minha fala, eu me despeço. Daqui a pouco eu vou para a minha próxima jornada. Haverá uma pausa. Eu vou para a minha próxima jornada, para não ir em cima da hora, como eu fazia antigamente. Lembra, Ricardo? Sim. Então, vou sair daqui com calma, com pausa, para poder chegar na minha outra atividade, revigorada, para atender a nossa população e servir com o meu trabalho também. Gratidão a todos. Até a próxima. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, viu, Ricardo? Eu que agradeço, Maru, por você estar aqui toda segunda-feira com a gente, viu? Muito obrigada. Segunda eu te espero novamente aqui. Pode deixar, estaremos aqui. Tchau, tchau, pessoal. Muita paz e para vocês. Esse foi o nosso quadro de Desejo Vida, com Maruce de Deus, hoje falando sobre a pausa.